falamos sobre inteligência, a maioria das pessoas logo pensa em números, mais especificamente em um número, o QI, quociente de inteligência. 3 letras que parecem carregar consigo o peso da genialidade, da superioridade, da capacidade mental de alguém. Se o seu QI for alto, parabéns! Você é brilhante, sagaz, especial. Se for baixo, azar o seu. Parece que a natureza não foi generosa, mas será que esse número realmente define quem somos? Será que ele consegue medir algo tão complexo, tão multifacetado e tão profundamente humano como a inteligência? Ou será que os testes de QI são apenas uma ilusão confortável, um jeito simplificado e até perigoso de tentar classificar o que não pode ser engarrafado? A verdade por trás dos testes de QI é muito mais sombria e muito mais fascinante do que você imagina. O conceito de QI surgiu no início do século XX, criado por Alfred Binet, um psicólogo francês que, na verdade, jamais teve a intenção de medir a inteligência no sentido absoluto. O teste original servia apenas para identificar crianças que poderiam ter dificuldades na escola e precisariam de apoio pedagógico especial. Mas, como acontece com quase toda ferramenta humana, alguém logo viu potencial para algo maior. Ou pior, a ideia foi importada para os Estados Unidos, adaptada, distorcida e então transformada numa régua definitiva para julgar a mente humana. O que era para ser uma simples ferramenta educacional virou um símbolo de status, um selo de valor pessoal. A partir dali, nasceu o culto ao QI. Os testes de QI modernos avaliam uma combinação de habilidades lógicas, espaciais, linguísticas e matemáticas. São estruturas friamente calculadas para testar a velocidade de raciocínio, a capacidade de reconhecer padrões, de resolver problemas abstratos. Tudo cronometrado, calculado, padronizado, e é justamente aí que mora o problema. Porque inteligência não é uma linha reta, ela é uma floresta, um emaranhado de ramos que se estende em direções diferentes. Criatividade, empatia, memória, musicalidade, intuição, pensamento crítico, inteligência emocional, inteligência corporal. O QI não mede essas coisas. Ele finge que elas não existem. E com isso, ignora o que faz muitos gênios serem gênios. Imagine tentar medir a beleza de uma sinfonia com uma régua de madeira, ou julgar o sabor de uma receita pelo peso do prato. O QI tenta fazer isso com a mente humana. Ele pega algo fluido, subjetivo e multifacetado e o transforma num número estático, congelado, como se pudesse conter o oceano em um copo. Pessoas com altos QIs já cometeram erros catastróficos. Pessoas com QIs médios mudaram o mundo com ideias revolucionárias. O número sozinho não conta a história toda, e muitas vezes nem metade. Além disso, os testes de QI carregam viés cultural e social. Um indivíduo que cresceu em um ambiente com pouco acesso à educação formal, livros ou estímulos cognitivos, tende a ir pior. Não por ser menos inteligente, mas por não estar familiarizado com o tipo de raciocínio que o teste exige. O QI acaba medindo, em muitos casos, o quanto você foi treinado para aquele tipo específico de lógica e não sua real capacidade de compreender o mundo. Ele privilegia determinados tipos de pensamento. Normalmente, os que se alinham à visão ocidental, matemática e acadêmica do que é ser inteligente. Isso sem falar no impacto psicológico. Muita gente cresce acreditando que aquele número define quem ela é. Se for baixo, nasce o sentimento de inferioridade, de limitação. Se for alto, surge a pressão de performar, de provar seu valor o tempo todo. E o pior, ambos acreditam que nada pode mudar. Que inteligência é um dom fixo, imutável, como a cor dos olhos. Mas a neurociência moderna mostra exatamente o oposto. O cérebro humano é plástico, moldável, em constante transformação. Você pode desenvolver habilidades, aprender novos jeitos de pensar, ampliar sua inteligência ao longo da vida. O QI não é destino, ele é, no máximo, um retrato temporário e muito limitado de um pedaço específico da sua cognição. Isso quer dizer que testes de QI são inúteis? Não! Eles têm seu valor, especialmente em contextos clínicos ou educacionais específicos. Podem ajudar a identificar déficits, talentos lógicos, necessidades especiais. Mas o problema começa quando tratamos esse número como uma sentença,
como um selo de quem merece sucesso e quem está condenado à mediocridade, porque aí deixamos de ver as pessoas como seres humanos e começamos a vê-las como gráficos ambulantes. Grandes inventores, artistas e líderes da história muitas vezes desafiaram o padrão do QI tradicional. Einstein, por exemplo, teve dificuldades na escola e chegou a ser considerado lento por professores. Steve Jobs não era um gênio do QI, mas era brilhante em visão e sensibilidade estética. Maya Angelou, Nikola Tesla, Frida Kahlo, todos eles talvez não se saíssem tão bem em um teste padronizado, mas mudaram o mundo com tipos de inteligência que o QI não consegue medir. O culto ao QI é, em última instância, o desejo humano de simplificar o que é complexo, de tentar medir a alma com uma régua, mas a verdadeira inteligência está nas entrelinhas, na capacidade de adaptação, na empatia, na imaginação, na conexão com os outros, na maneira como lidamos com o desconhecido. E isso, meu amigo, não cabe num número. Você já parou para pensar por que o queijo suíço é cheio de buracos? Pode parecer só uma curiosidade boba, mas por trás dessa imagem clássica do queijo cheio de furos, esconde-se uma ideia muito mais profunda, filosófica até. Um paradoxo que vem sendo usado por cientistas, psicólogos, teóricos da complexidade e até especialistas em segurança. O tal do paradoxo do queijo suíço não é apenas sobre comida, é sobre como a falha se infiltra nos sistemas, sobre como o acaso nos escapa pelos dedos e, principalmente, sobre como o erro nunca acontece por um motivo só. Ele surge quando todas as camadas de proteção falham ao mesmo tempo. Imagine agora uma fatia de queijo suíço, daquelas bem típicas, com buracos irregulares espalhados por toda parte. Agora imagine várias fatias, uma atrás da outra, formando uma espécie de muralha. Cada fatia representa uma camada de segurança, uma barreira contra erros, acidentes, tragédias. Pode ser um protocolo de avião, um procedimento cirúrgico, um sistema bancário ou até o seu dia a dia dirigindo um carro. Nenhuma dessas fatias é perfeita. Todas têm buracos, falhas humanas, limitações técnicas, lapsos de atenção. Mas a ideia é que se uma camada falhar, a próxima vai segurar. Os buracos nunca vão se alinhar, mas às vezes eles se alinham. É aí que mora o verdadeiro paradoxo. Porque num mundo ideal, os erros seriam isolados, contidos. Mas no mundo real, cheio de variáveis caóticas e humanos imperfeitos, a tragédia só acontece quando várias coisas dão errado ao mesmo tempo. Um erro que passa despercebido, um botão que não foi apertado, uma checagem que não foi feita, um alarme ignorado, uma distração mínima. E de repente todos os buracos se alinham como se o universo conspirasse. E quando isso acontece, o que parecia improvável se torna inevitável. A falha encontra um caminho livre por todas as barreiras, como uma lança atravessando fatias de queijo. E o pior, muitas vezes só percebemos isso depois que tudo já aconteceu. Esse modelo, conhecido como o modelo do queijo suíço de acidentes, foi proposto por James Reason, um psicólogo britânico, e se tornou uma das formas mais aceitas de entender por que sistemas complexos falham. Ele foi usado para explicar desastres como o acidente de Chernobyl, a explosão do ônibus espacial Challenger, o vazamento de óleo da plataforma Deepwater Horizon e centenas de erros médicos e operacionais ao redor do mundo. O mais assustador é que ele mostra que não existe uma causa única. Nunca é só uma pessoa, nunca é só um botão, sempre é um acúmulo. Um colapso gradual, disfarçado de normalidade até o último segundo, mas o paradoxo vai ainda mais fundo. Porque se todas as camadas têm falhas, então nenhuma proteção é infalível. E isso nos leva a uma conclusão desconfortável. O risco está sempre presente, mesmo quando parece que estamos seguros. Na verdade, é justamente quando tudo parece sob controle que o perigo mais cresce. Porque a familiaridade nos anestesia. A rotina emburaca o senso de alerta. E quando nos acostumamos com os buracos, deixamos de ver o risco se formando por trás deles. Isso vale para sistemas, empresas, governos e para vidas pessoais também. A gente tende a confiar demais nas nossas defesas. Sempre fiz assim e nunca deu errado, diz o técnico. É só uma tarefa simples, diz o funcionário. É só um minuto olhando o celular, pensa o motorista. E assim, camada por camada,
Buraco por buraco, a tragédia vai se preparando em silêncio, até o momento exato em que tudo falha de uma vez só. O paradoxo do queijo suíço também é um lembrete de que a perfeição não existe nem nos sistemas mais bem planejados, mas isso não é motivo para desistir da prevenção. Pelo contrário, saber que os buracos existem é o que nos permite posicionar melhor as camadas, melhorar os processos, treinar as pessoas, assumir que somos falíveis. Porque a verdadeira segurança não está em eliminar todos os erros, e sim em saber que eles vão acontecer e criar sistemas resilientes o suficiente para aguentar quando acontecerem. Curiosamente, esse modelo tem sido aplicado até fora das áreas de segurança e engenharia. Psicólogos usam o paradoxo para explicar colapsos mentais, sociólogos aplicam a queda de instituições, e alguns filósofos veem nele uma metáfora para a própria vida. Todos nós temos buracos, e às vezes as coisas dão errado não por causa de um grande erro, mas pela soma de pequenos esquecimentos, negligências, silêncios. O caos não chega gritando, ele vem sussurrando. Então, da próxima vez que olhar uma fatia de queijo suíço, lembre-se, ela é mais do que comida. É um retrato da complexidade do mundo. É um lembrete de que o fracasso raramente é fruto de um único ato, e que a prevenção nunca é um ato isolado. É um esforço constante, silencioso, às vezes invisível, porque quando os buracos se alinham, pode ser tarde demais para tapá-los. Você já parou de verdade para ouvir a cidade onde vive? Não apenas escutar, mas ouvir. Prestar atenção aos sons que te cercam do momento em que acorda até quando tenta dormir. Há sempre algo vibrando, martelando, chiando, tocando, gritando. Motores, buzinas, passos, sirenes, obras, vozes, músicas, alarmes, televisões ligadas, cães latindo, vizinhos falando alto, máquinas funcionando, propagandas e mais motores. O barulho parece estar por toda parte, como um pano de fundo que a gente aprende a ignorar, mas que nunca deixa de estar ali. E a pergunta que poucos fazem é: por quê? Por que as cidades são tão absurdamente barulhentas? A resposta é um emaranhado de história, tecnologia, comportamento humano e um pouco de caos inevitável. Tudo começou com o simples fato de que a civilização é barulhenta por natureza. Desde que os seres humanos deixaram as florestas para formar aldeias e depois cidades, começamos a criar ruído. Martelávamos pedras, construíamos casas, domesticávamos animais. Mas foi com a Revolução Industrial que o barulho urbano se tornou um monstro. As fábricas surgiram com suas engrenagens metálicas, suas caldeiras e seus trabalhadores apressados. Depois vieram os trens, os bondes, os carros, os aviões. Cada avanço tecnológico parecia ter uma consequência sonora. E ninguém parecia se importar. Afinal, barulho virou sinônimo de progresso. Uma cidade silenciosa era uma cidade morta. Uma cidade viva era uma cidade que rugia. Hoje a situação saiu de controle. A urbanização desenfreada fez com que milhões de pessoas fossem empilhadas, umas sobre as outras, em bairros apertados, cercadas por avenidas, comércio, sistemas de transporte e indústrias. Cada uma dessas partes gera som, e o som se soma. A cidade moderna se transformou num organismo gigantesco e hiperativo, com cada célula emitindo algum tipo de ruído, em ciclos que nunca param. De dia, os carros e as construções. De noite, os bares, os ônibus noturnos, as entregas. Até a madrugada tem seu próprio som. O caminhão do lixo, o zumbido dos postes, o apito de algum sistema de segurança. Mas o mais curioso é que nós mesmos colaboramos com esse caos sonoro, muitas vezes sem perceber. Quando alguém liga uma música alta na rua, está tentando abafar o barulho que já está ali, e acaba adicionando mais barulho à mistura. É como se todos estivéssemos tentando criar uma bolha sonora própria dentro de um oceano de ruído coletivo. E isso vira um ciclo vicioso. O vizinho aumenta o volume da TV porque tem uma obra do lado. O motorista buzina porque o trânsito não anda. O pedestre grita no celular porque os carros fazem muito barulho. Cada um tentando se destacar num mundo onde ninguém consegue mais ouvir ninguém. E a culpa não é só das pessoas. O próprio design das cidades contribui. Ruas estreitas com prédios altos criam verdadeiros corredores de eco.
A falta de vegetação reduz a absorção natural do som. Os materiais usados em calçadas, muros e fachadas muitas vezes refletem ruídos em vez de abafá-los. E a ausência de planejamento acústico faz com que escolas, hospitais e áreas residenciais fiquem lado a lado com avenidas movimentadas e centros comerciais. Não se pensou no som, só no espaço. Além disso, vivemos na era da superestimulação. A publicidade sonora é uma praga moderna, são carros de som, lojas com caixas na porta, metrôs com anúncios falados, aplicativos que emitem notificações sonoras a cada minuto. Estamos cercados por estímulos que exigem nossa atenção e quase sempre usam o barulho como ferramenta. E aí, mesmo quando há silêncio, o cérebro já está condicionado a esperar o próximo som. É como um vício invisível. O silêncio se tornou desconfortável, intolerável. A ausência de som agora parece um vazio que precisa ser preenchido. E tudo isso tem um preço. Barulho em excesso afeta nossa saúde mental e física. A Organização Mundial da Saúde já classificou a poluição sonora como uma das principais ameaças ambientais à saúde nas grandes cidades. O ruído constante pode causar estresse, insônia, perda auditiva, aumento da pressão arterial, problemas cardíacos e até ansiedade e depressão. O corpo humano não foi feito para viver nesse ambiente. E mesmo que a gente ache que acostumou, o sistema nervoso nunca se adapta totalmente. Ele apenas tolera e sofre em silêncio. A cidade barulhenta também rouba algo precioso: a escuta. O poder de ouvir com atenção, de perceber os detalhes, de entender os outros. Num ambiente ruidoso, a comunicação se torna mais difícil, as relações ficam mais curtas, os diálogos mais apressados, a paciência mais rara, e tudo isso nos afasta, não apenas do outro, mas de nós mesmos. Porque o silêncio também é introspecção, é pausa, é reflexão, e na cidade de hoje essa pausa virou luxo. Mas será que dá para mudar? Algumas cidades do mundo estão tentando. Criam zonas livres de ruído, limitam buzinas, aplicam multas por barulho excessivo, projetam espaços com isolamento acústico, investem em transporte mais silencioso, colocam árvores como barreiras sonoras naturais. São passos pequenos, mas que mostram que sim, existe uma forma de viver com menos barulho sem abrir mão da vida urbana. O problema é que na maioria dos lugares isso ainda não é prioridade. Porque o barulho virou parte da paisagem, virou cultura, virou símbolo de que a cidade está viva. Só que nem sempre uma cidade barulhenta é uma cidade saudável. E talvez a verdadeira vida esteja naquele momento raro em que tudo se cala e você, enfim, consegue ouvir sua própria respiração. Imagine um macaco comum, desses de zoológico, agitado, curioso, sem muito interesse por literatura ou gramática. Agora imagine esse mesmo macaco sentado em frente a uma máquina de escrever. Sim, uma daquelas antigas com teclas barulhentas e folhas de papel. E agora imagine que esse macaco começa a digitar aleatoriamente, tecla por tecla, sem parar, por toda a eternidade. Milhões e bilhões de letras ao acaso, sem lógica, sem intenção. O que será que sairia dessa brincadeira infinita? Um amontoado de bobagens, talvez. Mas e se eu te dissesse que, com tempo suficiente, esse macaco seria capaz de escrever letra por letra, vírgula por vírgula, toda a obra de William Shakespeare? Parece loucura, mas esse é o coração de uma das ideias mais fascinantes e perturbadoras da matemática moderna: o Teorema do Macaco Infinito. Essa teoria nasceu como uma provocação filosófica. O raciocínio é simples. Se você tem tempo infinito e aleatoriedade verdadeira, então tudo que é possível de ser feito com letras, eventualmente será feito. Isso inclui desde receitas de bolo que nunca existiram até todos os livros já escritos, ou ainda não escritos. Em outras palavras, qualquer sequência de caracteres, por mais complexa, rebuscada ou improvável que pareça, acabaria aparecendo em algum ponto. Basta tempo, basta paciência e infinitas tentativas. E aí está o ponto. O infinito é uma entidade muito mais poderosa do que nossa mente consegue imaginar. O nome macaco entrou na jogada como uma metáfora cômica e visual. A ideia é:
Se até um macaco aleatório batendo teclas sem saber o que está fazendo conseguiria produzir as obras mais geniais da humanidade. Isso revela algo muito profundo sobre a natureza da aleatoriedade do acaso e até da criatividade humana. Afinal, o que diferencia o gênio da sorte cega? Se tudo pode ser gerado por acaso, será que o valor do conteúdo está no conteúdo em si ou no processo de sua criação? A matemática por trás disso envolve probabilidades astronômicas. Imagine uma frase curta de Shakespeare, como to be or not to be. São 18 caracteres, incluindo espaços. Se o macaco pudesse digitar qualquer uma das 26 letras do alfabeto, mais os espaços e pontuações básicas, digamos 50 teclas no total, a chance dele acertar essa frase de primeira seria de 1 em 50 elevado a 18. Isso dá um número tão grande que ultrapassa bilhões e bilhões de possibilidades. Em outras palavras, ele não vai acertar, mas se ele continuar tentando infinitamente, a chance de não acertar cai para zero. Isso é o mais estranho. No infinito, o impossível vira inevitável. Esse teorema é usado para explicar conceitos na teoria do caos, na entropia da informação e até na física quântica. Serve como uma lente para enxergarmos como o acaso, dado tempo e espaço infinitos, pode gerar ordem a partir do caos. E mais, ele nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Existem padrões dentro do aleatório, mesmo que a gente não consiga vê-los de imediato. Dê tempo suficiente a uma sequência de números aleatórios e você encontrará o seu nome, sua data de nascimento e até o roteiro completo deste vídeo escondido entre os dados. Mas claro, tudo isso é teórico. Na prática, o infinito não está ao nosso alcance. Computadores já tentaram simular o teorema usando programas que geram letras aleatórias para tentar escrever Shakespeare. E os resultados são hilários. Após bilhões de tentativas, o que sai são coisas como TGO-BQ, ZQP, RISPPP, NORAL-to-BBV, uma sopa de letras onde raramente duas palavras seguidas fazem sentido. O que só reforça o quão absurdamente improvável é que algo coerente surja, até que por uma fração de segundo surge. Um fragmento, uma frase quase legível, um pequeno vislumbre do impossível que se materializa do nada. E isso é mágico! Agora pare um segundo e pense. Se todo o conteúdo possível está escondido dentro do infinito, então todo o conhecimento, toda a arte, todas as ideias da humanidade já existem, esperando serem reveladas. Isso levanta questões filosóficas profundas. Somos nós os autores das nossas criações ou apenas canalizamos o que já estava de alguma forma codificado no caos? Quando você escreve, está inventando ou descobrindo? O teorema do macaco infinito não é sobre primatas digitando peças teatrais, é sobre o potencial oculto na aleatoriedade, sobre o poder do tempo infinito e sobre a linha tênue entre caos e ordem. É um espelho que reflete nossas crenças sobre criatividade, originalidade e propósito. Se um macaco pode, eventualmente, gerar Hamlet, então talvez a grandeza da obra esteja menos no conteúdo final e mais na intenção humana de criá-la. E aí está o ponto final dessa ideia desconcertante. O infinito contém tudo, inclusive você, sua vida, suas memórias, suas escolhas. Cada pensamento seu está, teoricamente, em algum lugar desse espaço abstrato. A diferença é que você vive de forma linear, finita, consciente. E o macaco? Ele só digita. Você já teve a sensação de que os alimentos de hoje não têm o mesmo sabor ou poder nutritivo de antigamente? Que aquela fruta madura da infância parecia mais doce, mais vibrante, mais viva? Pois essa sensação não é apenas nostálgica, ela tem base científica. Ao longo das últimas décadas, os alimentos que chegam à nossa mesa estão sim ficando menos nutritivos. E isso não é coincidência nem teoria da conspiração. É o resultado de uma longa cadeia de decisões humanas, mudanças ambientais e escolhas industriais que, pouco a pouco, esvaziaram nossos alimentos por dentro, mesmo que por fora pareçam mais bonitos e maiores do que nunca. Imagine uma maçã, brilhante, grande, com aparência perfeita, mas por trás da casca reluzente há um dado preocupante. Essa mesma maçã pode conter até 40% menos vitamina C do que uma cultivada há 50 anos.
E isso não é exclusivo da maçã. Estudos realizados em diversos países comparando os teores nutricionais de vegetais, frutas e cereais ao longo das décadas mostram um padrão assustador. Queda significativa de minerais essenciais como magnésio, ferro, cálcio e potássio, além de vitaminas fundamentais para a nossa saúde. O solo onde plantamos, o modo como cultivamos, o tempo que os alimentos passam armazenados e até o modo como são colhidos estão colaborando para um declínio invisível, mas profundo. Uma das principais causas dessa perda é a chamada diluição nutricional. À medida que os agricultores passaram a selecionar sementes que produzem frutos maiores, mais resistentes e visualmente atraentes, deixaram de lado um fator crucial: a densidade nutricional. Plantas que crescem rápido e têm alto rendimento por hectare acabam absorvendo os nutrientes do solo de forma mais superficial. O resultado são alimentos que parecem impressionantes, mas contêm menos vitaminas e minerais por grama do que seus equivalentes do passado. Estamos produzindo quantidade, mas perdendo qualidade. Outro fator crítico está no próprio solo. O uso intenso e prolongado de fertilizantes químicos, pesticidas e práticas agrícolas voltadas apenas para o volume esgotaram os recursos naturais da terra. Solos sobrecarregados perdem vida, diversidade microbiana e capacidade de regeneração. A matéria orgânica, essencial para a absorção de nutrientes pelas plantas, desaparece lentamente, ano após ano. Mesmo que o solo seja adubado, ele não consegue mais fornecer os mesmos micronutrientes com que nossas avós contavam. O alimento pode crescer, mas não se nutre com a mesma riqueza de antes. E não para por aí. O tempo entre a colheita e o consumo é outro inimigo silencioso. Muitas frutas e vegetais são colhidos verdes antes de amadurecerem naturalmente. Isso é feito para garantir que sobrevivam ao transporte e ao armazenamento, mas tem um custo altíssimo. O amadurecimento fora da planta compromete a formação de compostos bioativos, antioxidantes e vitaminas essenciais. Em resumo, aquele tomate vermelho e brilhante que você compra no supermercado pode ter amadurecido numa caixa escura com a ajuda de gás etileno e não sob o sol. Ele engana os olhos, mas não nutre o corpo da mesma forma. A agricultura moderna também prioriza monoculturas em larga escala, com sementes padronizadas, e isso reduz a diversidade genética dos alimentos. Antigamente, um tomate podia ter dezenas de variações, cada uma com sabores e perfis nutricionais distintos. Hoje, poucas variedades são plantadas em larga escala. Aquelas que resistem melhor ao transporte, ao empilhamento, ao tempo de prateleira. O sabor e os nutrientes se tornaram secundários? A lógica de mercado transformou comida em produto visual e não em fonte de vida? Até mesmo o clima está afetando o valor nutricional da nossa comida. A elevação do dióxido de carbono na atmosfera, causada pelas mudanças climáticas, está alterando o metabolismo das plantas. Algumas culturas, como o trigo e o arroz, crescem mais rápido em ambientes com mais CO2, mas produzem grãos com menor teor de proteínas e micronutrientes. O mundo aquece, o ar muda e os alimentos respondem, não com mais nutrição, mas com menos. E o ciclo continua. É claro que há alternativas. Agricultores que praticam agricultura regenerativa, agroecologia e permacultura conseguem resultados muito melhores, devolvendo vitalidade ao solo e ao alimento. Alimentos orgânicos, embora nem sempre sejam mais nutritivos por definição, muitas vezes vêm de sistemas menos agressivos, com solos mais saudáveis e menos pesticidas. Mas esses alimentos ainda representam uma pequena fração do que consumimos. A grande maioria da população mundial depende da cadeia industrial de produção de alimentos. E essa cadeia, embora eficiente em quantidade, fracassa em qualidade. No final das contas, a pergunta é inevitável: estamos realmente nos alimentando ou apenas nos enchendo? Comer não deveria ser apenas ingerir calorias, mas sim abastecer o corpo com os elementos vitais que ele precisa para funcionar bem, prevenir doenças, manter a mente afiada e o sistema imune forte. Mas se nossos alimentos perderam parte dessa capacidade, o que resta a nós, consumidores? Restam escolhas mais conscientes, sempre que possível. Restam a informação e a pressão por mudanças no sistema alimentar? Restam perguntas que devemos continuar fazendo? Como esta aqui:
para que a verdade, por mais desconfortável, nunca seja esquecida. Existe um lado da internet que você nunca viu? Ele não aparece nas pesquisas do Google, não está nos seus feeds de redes sociais e nem nos vídeos recomendados do YouTube. É como uma floresta densa, silenciosa, sombria. Lá dentro não há placas, não há mapas, não há avisos. Apenas trilhas tortuosas que levam a lugares que os olhos comuns não deveriam alcançar. Esse lugar é chamado por alguns de a Floresta Negra da Internet. Uma metáfora sombria para uma das camadas mais misteriosas e obscuras da web. Mais profunda que a Deep Web, mais inacessível que a Dark Web. E se você acha que tudo isso é só exagero ou lenda urbana, talvez seja a hora de olhar mais de perto. Primeiro, precisamos entender como a internet é dividida. O que você usa no dia a dia, sites comuns, redes sociais, blogs, vídeos, faz parte da chamada Surface Web. A internet de superfície representa apenas uma fração minúscula de tudo o que existe online, como a ponta de um iceberg. Abaixo disso está a Deep Web, formada por conteúdos que não são indexados pelos buscadores comuns, como bases de dados médicas, arquivos acadêmicos, registros internos de empresas. Ainda mais abaixo, temos a Dark Web, acessada por navegadores específicos como o Tor, onde circulam conteúdos ilegais, fóruns ocultos, mercados clandestinos e redes anônimas. Mas além disso, há relatos, indícios e investigações fragmentadas sobre uma camada ainda mais inacessível: a Floresta Negra da Internet. Esse termo ganhou força em comunidades obscuras e fóruns especializados em segurança digital e hacking. Não estamos falando aqui de um site, nem de uma rede clara e mapeável. A Floresta Negra é mais como um conceito, uma zona cinzenta, onde se concentram os conteúdos mais enigmáticos, perturbadores e inalcançáveis da internet operando em protocolos desconhecidos, servidores descentralizados, criptografias quase inquebráveis e acesso por rotas que nem mesmo os usuários experientes conseguem replicar facilmente. É uma parte da rede que parece existir fora das regras, fora da lógica e, para muitos, fora da própria compreensão humana. Diferente da Dark Web, onde é possível navegar com algum esforço e ferramentas específicas, a Floresta Negra é volátil, mutável, autorreplicante. Alguns relatos falam de redes que só podem ser acessadas em horários exatos, por caminhos criptográficos que mudam constantemente, exigindo convites, senhas ou até ações coordenadas por grupos de pessoas. Não há links fixos, nem fóruns públicos. É como se fosse uma internet paralela, feita por e para um grupo que deseja total isolamento, invisibilidade e sigilo absoluto. Lá, o anonimato não é uma medida de segurança, é a base da existência. E o que há nessa floresta digital? Essa é a pergunta que intriga e arrepia. Existem teorias que vão desde o armazenamento de dados ultra secretos de governos, corporações ou sociedades ocultas, até a hospedagem de inteligências artificiais livres que se desenvolveram fora do controle humano. Há também rumores de experimentos bizarros, códigos autoexecutáveis, vídeos criptografados com mensagens que ninguém conseguiu decifrar e até conteúdos que simplesmente desaparecem após serem visualizados, deixando rastros imprevisíveis. A fronteira entre fato e ficção fica borrada nesse território. O mistério é parte da própria floresta. E é isso que a torna tão perturbadora. Mas como ela surgiu? A verdade é que não existe um criador declarado, nem um registro confiável de quando tudo começou. A Floresta Negra da internet parece ter brotado aos poucos, como um organismo crescendo nos espaços vazios da rede. Alguns teóricos afirmam que ela é o subproduto de códigos abandonados, de sistemas antigos e redes perdidas que começaram a se interconectar e ganhar vida própria. Outros dizem que foi criada propositalmente por grupos extremistas ou hackers de elite como uma arca digital, onde informações perigosas poderiam ser escondidas para sempre. Há quem afirme que nem humanos estão no controle disso tudo, que o ambiente é autorregulado, autogerado, como se uma IA emergente tivesse decidido criar seu próprio território fora da jurisdição do mundo. É claro que com tamanha complexidade e ausência de provas concretas, muitos acreditam que tudo isso não passa de mito moderno, uma lenda digital dos tempos do anonimato.
Mas há registros de pesquisadores em cibersegurança que encontraram arquivos e fragmentos de código extremamente sofisticados que pareciam não vir de nenhum servidor conhecido. Há capturas de telas suspeitas, relatos anônimos, coordenadas em hexadecimal, fóruns que desapareceram da noite para o dia. E em meio a tudo isso, o silêncio dos especialistas talvez seja o mais intrigante. Ou eles sabem mais do que dizem, ou não sabem o suficiente para se pronunciar. A questão é que a internet que conhecemos é apenas uma camada tênue sobre uma rede gigantesca. E como toda floresta, ela tem regiões iluminadas e caminhos cada vez mais sombrios. A floresta negra da internet seria, portanto, o ápice da escuridão digital, onde o desconhecido é absoluto, onde cada byte pode conter um enigma e onde talvez nem mesmo a lógica humana se aplique. E quanto mais tentamos penetrar nesse espaço, mais ele recua, como uma entidade que se esconde por vontade própria. Talvez não seja só uma rede, talvez seja um espelho, refletindo nossos medos mais profundos sobre o controle, a vigilância e os limites do saber. Você se conectaria a esse lugar se pudesse? Arriscaria abrir a porta para algo que pode não querer ser encontrado? A floresta está lá, densa e silenciosa, esperando, mas cuidado, nem tudo que entra, volta! Você realmente é o autor das suas escolhas? A decisão de levantar hoje, de comer o que comeu, de assistir o vídeo que está prestes a ver, tudo isso foi de fato feito por você, de forma livre e consciente? Ou será que sua mente apenas seguiu um roteiro que já estava escrito, sem que você sequer percebesse? A ideia de livre-arbítrio, tão enraizada na cultura humana, sempre nos deu a sensação de que somos donos do próprio destino, de que podemos decidir, agir, mudar o curso das coisas. Mas e se eu te dissesse que essa liberdade é apenas uma ilusão reconfortante, uma fantasia criada pela mente para que aceitemos melhor as consequências daquilo que jamais controlamos de verdade? Durante séculos, filósofos e teólogos defenderam o livre-arbítrio como a base da moral, da ética, da responsabilidade. Afinal, se não temos escolha, como podemos ser julgados por nossas ações? Mas com o avanço da ciência, especialmente da neurociência, essa convicção começou a balançar. Hoje, há um número crescente de estudos e experimentos que sugerem que nossas decisões são tomadas no cérebro antes mesmo de termos consciência delas. Sim, antes mesmo de você pensar, vou fazer isso, seu cérebro já decidiu. E isso muda absolutamente tudo. Um dos experimentos mais famosos sobre isso foi conduzido por Benjamin Libet nos anos 80. Ele pediu a voluntários que realizassem um movimento simples, como apertar um botão no momento em que sentissem vontade. Enquanto isso, seus cérebros eram monitorados. O resultado foi chocante. O cérebro mostrava sinais de preparação para o movimento até 7 segundos antes de a pessoa afirmar ter decidido apertar o botão. Ou seja, o impulso partia do inconsciente e só depois nossa mente racional criava a ideia de escolha. A sensação de livre-arbítrio, segundo Libet, era apenas um produto do cérebro tentando justificar uma ação que já estava em curso. Desde então, outros estudos semelhantes reforçaram essa tese. Avanços em ressonância magnética funcional mostraram que é possível prever, com boa precisão, a escolha de uma pessoa até 10 segundos antes que ela tenha consciência da própria decisão. O cérebro parece operar como uma máquina estatística, calculando probabilidades, baseando-se em memórias, emoções, impulsos e condicionamentos, tudo fora do alcance da nossa percepção consciente. A ideia de que escolhemos livremente perde força diante da lógica biológica do cérebro humano. E não é só a ciência que levanta essas questões. Filósofos como Arthur Schopenhauer já afirmavam no século XIX: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Em outras palavras, você pode agir conforme sua vontade, mas não escolheu essa vontade. Você não escolheu seu DNA, seu ambiente, as palavras que ouviu quando criança, os traumas que moldaram sua mente, os valores que foram impostos a você antes mesmo de aprender a pensar. Tudo o que você é foi moldado por uma cadeia de causas e efeitos que foge totalmente ao seu controle. A liberdade que você sente pode ser só um reflexo da ignorância quanto às verdadeiras forças que o guiam. E se isso soa desconfortável, não é por acaso. A ideia de que não temos controle real sobre nossas ações ameaça o próprio conceito de responsabilidade.
Como culpar um criminoso se ele não escolheu ser violento? Como elogiar um herói se ele não escolheu ser corajoso? A justiça, a política, a educação, tudo parece se sustentar sobre a crença de que as pessoas escolhem quem serão. Mas e se elas não escolhem? E se apenas reagem, como peças num tabuleiro invisível, onde as regras foram decididas por fatores genéticos, ambientais e neurológicos? No entanto, nem todos os cientistas e filósofos concordam que o livre-arbítrio está completamente morto. Alguns argumentam que, mesmo que decisões comecem inconscientemente, a consciência pode exercer um tipo de veto. Libet mesmo acreditava que, embora não escolhêssemos iniciar uma ação, poderíamos ainda interrompê-la. Essa última palavra seria uma forma limitada de livre-arbítrio. Outros pensadores sugerem que a liberdade não está em agir fora das influências, mas sim em compreendê-las e usá-las a nosso favor. Não somos máquinas cegas, dizem eles, mas organismos complexos que, ao se tornarem conscientes de suas influências, podem redirecionar seu próprio caminho. Mesmo que esse redirecionamento também tenha raízes inconscientes. E então, fica a pergunta: se tudo que fazemos é consequência de algo anterior, onde começa a responsabilidade? Talvez o livre-arbítrio, como acreditamos, seja uma ilusão, mas uma ilusão necessária. Um mito útil para a civilização, um modo de garantir que a culpa e o mérito existam, que a ordem se mantenha, que as pessoas se esforcem, mesmo sem saber exatamente por quê, mesmo sem terem escolhido isso de fato. No final, a questão do livre-arbítrio nos obriga a olhar para dentro e confrontar a essência da consciência humana. Somos marionetes de forças biológicas e sociais? Ou há, em algum ponto da mente, um espaço de autonomia real? Somos autores ou apenas leitores da própria história? Talvez nunca saibamos com certeza. Mas uma coisa é certa: quanto mais estudamos o cérebro, mais percebemos que o eu que acreditamos ser é muito menos livre do que imaginávamos. Você já parou para pensar que pode ter dois cérebros dentro do próprio corpo? Não, isso não é ficção científica, nem exagero de linguagem. Existe um segundo centro de comando operando em silêncio, fora do crânio, mas com uma influência poderosa sobre sua mente, suas emoções, suas decisões e até sobre quem você é. Estamos falando do sistema nervoso entérico, ou, como muitos cientistas já se referem a ele, o segundo cérebro. E esse outro cérebro está localizado em um lugar inusitado, no intestino. Isso mesmo. O mesmo lugar que associamos à digestão e excreção esconde uma rede complexa com mais de 500 milhões de neurônios, capaz de funcionar de forma independente do cérebro central. E essa história, por mais inacreditável que pareça, tem uma base científica sólida e está apenas começando a ser compreendida. Esse cérebro intestinal tem raízes profundas na evolução. Ele surgiu antes mesmo do cérebro central em muitos organismos primitivos. Seu papel original era simples: controlar a digestão, coordenar os músculos do trato gastrointestinal e garantir que os nutrientes fossem absorvidos corretamente. Mas com o passar do tempo, ele ficou mais sofisticado, ganhou mais autonomia e se tornou muito mais do que apenas um supervisor da digestão. Ele passou a se comunicar com o cérebro do crânio por meio de uma via chamada nervo vago, uma espécie de estrada de mão dupla onde sinais elétricos, neurotransmissores e substâncias químicas viajam sem parar. E o mais curioso é que 80% das informações dessa via viajam do intestino para o cérebro, e não o contrário. Em outras palavras, seu intestino fala mais com o seu cérebro do que o seu cérebro fala com ele. Essa comunicação tem implicações gigantescas. O sistema entérico produz mais de 90% da serotonina do corpo, o neurotransmissor conhecido como o hormônio da felicidade. Também influencia a produção de dopamina, norepinefrina e outros compostos ligados ao humor, ao sono, ao apetite e até à ansiedade. Isso explica por que muitas pessoas com transtornos de ansiedade ou depressão também relatam problemas digestivos, como diarreia, constipação ou dor abdominal. E por que o contrário também acontece? Problemas intestinais crônicos, como a síndrome do intestino irritável, estão frequentemente associados a alterações de humor. O intestino não é apenas um reflexo do que sentimos, ele participa daquilo que sentimos. Ele influencia nossas emoções, nossa disposição e até nosso comportamento.
E não para por aí. Dentro do intestino vive um universo invisível e fundamental, o microbioma intestinal. Trilhões de bactérias, fungos e vírus coabitam dentro de nós em uma relação simbiótica. Eles não são apenas passageiros inofensivos, eles interagem diretamente com o nosso segundo cérebro. Certas espécies de bactérias produzem neurotransmissores, modulam a inflamação e afetam nossa resposta ao estresse. Há pesquisas mostrando que alterações do microbioma podem estar ligadas a doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson, autismo e até esquizofrenia. Parece absurdo, mas estamos descobrindo que a chave para tratar alguns problemas mentais pode estar no intestino e não na cabeça. Esse novo paradigma está derrubando séculos de pensamento cartesiano que separava mente e corpo como entidades independentes. A ciência moderna está mostrando que eles são um só sistema interligado, onde emoções afetam órgãos e órgãos afetam emoções. Comer mal, dormir mal, viver sob estresse constante, tudo isso destrói o equilíbrio do microbioma, inflama o intestino, altera a produção de neurotransmissores e, em cascata, desequilibra o humor, aumenta a ansiedade e prejudica a cognição. O que você come pode estar influenciando sua memória. Como você digere pode estar moldando suas decisões. O seu eu psicológico pode estar mais ligado ao seu intestino do que você imagina. Algumas culturas antigas já desconfiavam disso, mesmo sem ter os instrumentos científicos que temos hoje. Os chineses, há milênios, falavam em centros de energia localizados no abdômen. Os gregos acreditavam que a alma morava nas vísceras. E hoje, com a ciência moderna, estamos redescobrindo o que talvez já sabíamos intuitivamente, que existe uma inteligência visceral, um saber silencioso, um segundo cérebro que age nos bastidores da nossa consciência. E é aqui que a narrativa fica ainda mais fascinante, porque esse segundo cérebro tem autonomia, ele pode funcionar mesmo que o cérebro principal seja desconectado. Em estudos com animais, mesmo com o cérebro desligado, o sistema entérico continua operando, movendo os alimentos, coordenando enzimas, respondendo a estímulos. Ele é como um piloto automático, mas que também envia alertas, emoções e comandos. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Quem está no controle? Será que nossas decisões, nossos humores, nossos impulsos são tão racionais quanto acreditamos? Ou será que o intestino, com seu exército silencioso de neurônios e bactérias, tem muito mais influência do que imaginamos? A resposta não é simples, mas uma coisa é certa: ignorar o segundo cérebro é ignorar uma parte essencial de quem somos. Ele não pensa como o cérebro do crânio, não elabora planos nem resolve equações. Mas ele sente, reage, se comunica e molda o nosso estado interno. E quando ele está em desequilíbrio, tudo parece sair do lugar. Ansiedade sem motivo aparente, tristeza que vem do nada, dificuldade de concentração, irritabilidade, sintomas que muitas vezes tratamos com remédios quando o verdadeiro problema está sendo alimentado, literalmente, todos os dias pelo que colocamos no prato. A boa notícia é que o segundo cérebro pode ser nutrido. Uma dieta rica em fibras, prebióticos e probióticos fortalece a flora intestinal e melhora a comunicação com o cérebro. O exercício físico regular estimula o nervo vago e melhora a regulação do humor. Dormir bem, evitar o excesso de açúcar e processados, reduzir o estresse. Tudo isso cria um ambiente interno mais estável, onde o cérebro e o segundo cérebro podem operar em harmonia. E talvez, nesse equilíbrio silencioso, esteja o verdadeiro segredo de uma vida mais plena. Então, da próxima vez que você sentir aquele frio na barriga, aquela intuição inexplicável ou aquela tensão no estômago que aparece antes de uma decisão importante, escute, pode ser que o seu segundo cérebro esteja tentando falar com você. Ele não fala com palavras, mas com sensações, com impulsos, com reações que você ainda não entendeu, mas que aos poucos a ciência está começando a decifrar. E quando entendermos melhor essa voz silenciosa que vem de dentro, talvez a gente descubra que conhecer a mente humana é impossível sem antes conhecer o intestino.
Imagine um inimigo invisível, um inimigo que não empunha armas, não marcha com exércitos, não constrói fortalezas, mas que já dizimou milhões de pessoas ao longo dos séculos. Um inimigo que não escolhe idade, cor, crença ou nação. Esse inimigo é uma doença. E entre todas que já assolaram a humanidade, uma se destaca não apenas pelo número de mortos, mas pelo terror absoluto que espalhou no mundo inteiro. Uma doença tão mortal, tão violenta e tão implacável que chegou a mudar o curso da história humana. Estamos falando da peste bubônica, também conhecida como a peste negra, que no século XIV provocou a maior catástrofe sanitária já registrada, matando entre 75 a 200 milhões de pessoas em apenas alguns anos. Mas essa não é apenas uma história de sofrimento? É também uma história sobre como a humanidade, em meio ao caos, aprendeu a sobreviver. A peste negra surgiu em um mundo já fragilizado. No século XIV, a Europa era um continente densamente povoado, mas extremamente insalubre. As cidades eram apertadas, imundas, com esgoto correndo a céu aberto e uma compreensão muito limitada sobre higiene ou medicina. Não havia antibióticos, não havia hospitais como conhecemos hoje, e a teoria dominante sobre doenças era que elas eram causadas por miasmas, ou seja, vapores venenosos do ar. Uma ideia completamente errada, mas que influenciava todas as decisões médicas da época. Foi nesse cenário que um pequeno micro-organismo, a bactéria Yersinia pestis, se espalhou como fogo em palha seca, carregada pelas pulgas que viviam nos corpos dos ratos. Esses ratos viajavam nos porões dos navios mercantes e bastou uma única cidade portuária infectada para que o pesadelo começasse a se alastrar como um incêndio incontrolável. A doença chegou à Europa por volta de 1347, provavelmente pelo porto de Messina, na Sicília, e em pouco tempo alcançou todas as grandes rotas comerciais do continente. As pessoas adoeciam de repente, com febres altíssimas, vômitos, delírios e os temidos bubões, inchaços escuros e dolorosos nas axilas, virilhas e pescoço, causados por infecções dos linfonodos. A maioria morria em menos de uma semana, as cidades entraram em colapso. Não havia quem cuidasse dos doentes, não havia onde enterrar os mortos, e o medo espalhava-se com a mesma velocidade da peste. Monges, padres, nobres, camponeses, ninguém estava a salvo. Algumas regiões perderam metade da população. Famílias inteiras desapareceram em questão de dias. Os sinos das igrejas dobravam sem parar, enquanto carruagens puxavam corpos pelas ruas como se fossem lixo. E quando a morte se torna rotina, a mente humana começa a se fragmentar. Foi nesse ambiente de pavor que surgiram figuras macabras como os médicos da peste. Homens vestidos com túnicas negras, chapéus largos e as infames máscaras com bico de pássaro recheadas com ervas aromáticas. A ideia era que os cheiros das plantas afastariam os miasmas. Hoje sabemos que isso não funcionava, mas essas figuras se tornaram o símbolo de uma época em que a medicina estava de joelhos. Ao mesmo tempo, o medo religioso crescia. Muitos acreditavam que a peste era um castigo divino pelos pecados da humanidade. Flagelantes percorriam as cidades se chicoteando em público para pedir perdão a Deus. Outros apontavam o dedo para minorias, como judeus e estrangeiros, acusando-os de envenenar poços ou trazer a doença de propósito. O medo irracional alimentava a violência, e em muitos lugares a peste foi seguida por massacres e perseguições. O colapso não era só sanitário, era moral, espiritual, social. O impacto da peste negra foi tão profundo que chegou a transformar a economia europeia. Com a morte de uma grande parte da população, houve escassez de mão de obra. Isso fez os trabalhadores restantes valorizarem mais seu trabalho e exigirem melhores condições. Em alguns lugares, isso contribuiu para o fim do sistema feudal. As pessoas começaram a se perguntar se a igreja tinha todas as respostas. Muitos passaram a buscar o conhecimento na ciência e na observação direta da realidade. E isso, séculos mais tarde, pavimentaria o caminho para o Renascimento. Em outras palavras, a doença mais mortal da história não apenas ceifou vidas, ela forçou uma mudança de mentalidade que transformou o mundo. Mas a peste não ficou restrita ao século XIV, ela voltou em ondas ao longo dos séculos seguintes. E não apenas na Europa. A bactéria Yersinia pestis ainda circula hoje em dia em algumas partes do mundo,
inclusive nas Américas, embora em escala muito reduzida e sob controle. Com antibióticos modernos, é possível tratar a doença se for diagnosticada rapidamente. Mas a memória coletiva da peste negra permanece viva como um dos episódios mais traumáticos da civilização. Uma lembrança sombria do que acontece quando a ciência ainda não tem as ferramentas para lutar contra um inimigo microscópico. É claro que outras doenças também marcaram a humanidade com números impressionantes de mortes. A varíola, por exemplo, matou mais de 300 milhões de pessoas ao longo da história antes de ser erradicada. A gripe espanhola, entre 1918 e 1919, causou a morte de mais de 50 milhões de pessoas em menos de 2 anos. O HIV, a cólera, a tuberculose, todas deixaram cicatrizes profundas. Mas nenhuma outra doença provocou um impacto tão repentino, tão devastador e tão abrangente como a peste negra. O número absoluto de mortos, somado ao terror psicológico e ao colapso social, fazem dela, indiscutivelmente, a doença mais mortal da história humana. Hoje, vivemos em um mundo com vacinas, sistemas de saúde, tecnologias de diagnóstico e tratamentos avançados. Mas a pandemia de Covid-19 nos lembrou o quanto ainda somos vulneráveis a novos surtos. Nos mostrou que, mesmo em plena era digital, a desinformação, o medo e o colapso social ainda são ameaças reais. E talvez esse seja o maior legado da doença mais mortal da história. Ela nos lembra que a vida é frágil, que a ciência é vital e que o verdadeiro inimigo muitas vezes não é a doença em si, mas o atraso no conhecimento, o desprezo à verdade e a resistência em aprender com o passado. Você já deve ter escutado alguém dizer que micro-ondas fazem mal à saúde. Talvez tenha ouvido que eles mudam as moléculas dos alimentos ou até que causam câncer. São frases que circulam há anos, repetidas em conversas, vídeos e até em correntes de WhatsApp. Mas será que existe alguma verdade nisso? Será que estamos, sem saber, nos expondo a algo perigoso cada vez que esquentamos a comida no prato? Vamos abrir essa porta do micro-ondas, não só a de metal, mas a do conhecimento, e entender o que realmente está por trás desse aparelho que mudou nossa rotina. Para começar, precisamos entender como o micro-ondas funciona. Ele não aquece a comida do mesmo jeito que um forno convencional. O micro-ondas emite ondas eletromagnéticas de alta frequência que fazem as moléculas de água presentes nos alimentos vibrarem rapidamente. Essa vibração gera calor e esse calor aquece ou cozinha a comida. É algo direto, rápido e principalmente eficiente. Essas ondas são chamadas de micro-ondas porque estão em uma faixa específica do espectro eletromagnético entre as ondas de rádio e o infravermelho e não têm energia suficiente para ionizar átomos ou romper ligações químicas. Isso significa que elas não têm o poder de danificar diretamente o DNA das nossas células, como fazem os raios-x ou a radiação ultravioleta intensa, que são de fato associados a mutações e riscos de câncer. Então, se a radiação do micro-ondas não é ionizante, ela não tem como causar câncer da forma como muitas pessoas imaginam, ainda assim é compreensível que o termo radiação cause medo. A palavra em si é poderosa, carregada de imagens de explosões nucleares, catástrofes e doenças. Mas o que muita gente não sabe é que radiação é um termo amplo. A luz do sol, o sinal do Wi-Fi, o controle remoto da TV, todos esses elementos usam diferentes formas de radiação. A questão real é a intensidade, o tipo de radiação e como o nosso corpo interage com ela. E no caso do micro-ondas, a radiação é cuidadosamente contida dentro do aparelho, protegida por uma malha de metal que impede as ondas de escaparem. Se o forno está funcionando direito, não há exposição. Além disso, órgãos de saúde pública no mundo inteiro, como a Organização Mundial da Saúde, a FDA dos Estados Unidos e a Anvisa no Brasil, já avaliaram os riscos do uso do micro-ondas e o classificam como seguro. Isso não quer dizer que é impossível se machucar com ele. Claro, há cuidados. Um forno defeituoso, com a porta danificada, pode sim emitir radiação para fora, o que pode causar queimaduras ou acidentes. Mas isso é muito diferente de dizer que ele causa câncer.
Da mesma forma, aquecer recipientes plásticos que não são próprios para micro-ondas pode liberar substâncias nocivas como o bisfenol A, que é um disruptor endócrino e tem sido estudado por possíveis ligações com problemas hormonais. Mas o problema aí é o plástico, não o micro-ondas em si. A raiz do medo muitas vezes está na desinformação. Em tempos onde a informação circula mais rápido do que nunca, as fake news também ganham velocidade. Um vídeo mal explicado, um post sensacionalista ou até uma história de alguém que adoeceu sem causa aparente e resolveu culpar o micro-ondas. O cérebro humano tem uma tendência natural a buscar padrões e associações, mesmo que elas não existam. E como o câncer é uma doença complexa, que pode se desenvolver por múltiplas causas ao longo de muitos anos, é fácil acabar atribuindo culpa a algo cotidiano, como um eletrodoméstico. Curiosamente, o micro-ondas é um dos aparelhos mais estudados da história moderna. Desde a sua invenção, nos anos 1940, ele passou por décadas de testes, revisões e aperfeiçoamentos. E a ciência continua observando, testando, investigando. E até hoje, o que os estudos mais confiáveis mostram é que não há nenhuma evidência concreta de que o uso adequado de micro-ondas esteja ligado ao desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. Muito pelo contrário, ele pode até ajudar a manter melhor os nutrientes dos alimentos, já que o tempo de cozimento é menor do que em métodos convencionais, o que reduz a perda de vitaminas e minerais sensíveis ao calor. É claro que tudo deve ser usado com moderação e responsabilidade. Usar vasilhas adequadas, manter o aparelho limpo, evitar aquecer certos tipos de materiais, como papel alumínio, são cuidados básicos. Mas o medo irracional de que o micro-ondas distorce a comida ou cria substâncias tóxicas é mais mito do que fato. É mais pânico do que ciência. E muitas vezes esses mitos são perpetuados por pessoas que realmente acreditam neles, mas que nunca foram atrás de estudos reais, nunca ouviram um especialista ou nunca olharam para o que diz a comunidade científica internacional. Em resumo, micro-ondas não causam câncer. Eles não emitem radiação ionizante, não alteram os alimentos de forma a torná-los perigosos e não tem nenhuma evidência sólida contra eles nesse sentido. O que eles oferecem, na verdade, é praticidade. E claro, como qualquer ferramenta, devem ser usados com atenção, mas não precisamos mais temer esse pequeno forno moderno como se fosse um inimigo invisível na cozinha. O verdadeiro perigo, muitas vezes, está naquilo que acreditamos sem questionar, nos boatos que aceitamos sem investigar e nas certezas que repetimos sem entender.